Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí referente ao assunto de implementação do serviço de DNS no Windows Server. Na última aula eu mostrei para vocês a criação, toda a parte de estruturação, certo? De transferência de zona entre as duas máquinas. Então, dentro da nossa máquina com Windows 2019, configuramos uma zona chamada chaves.com.br. Fizemos a configuração da transferência de zona para essa máquina que é a máquina Win 2016. Falando um pouquinho mais aqui, ó, pegando até o nosso domínio padrão, que é o itmastercloud.local, nós já temos aqui algumas informações conforme eu estava mostrando para vocês. Se eu acessar novamente as propriedades, nesse momento agora, ele vai estar configurado aqui, ó, essa parte da aba geral já havia explicado, juntamente com o SOA. Na aba Name Server, nós já temos aqui os dois servidores que estão configurados, tanto o 2016 como também o 2019. Ok, fazendo os apontamentos corretamente. Não é necessário fazer transferência de zona, porque como ele já é armazenado dentro do Active Directory, então essa não é uma necessidade presente. Não temos ainda nenhum servidor WINS, que lembrando que o servidor WINS é um serviço de resolução de nomes também, para consultas, mas como é um serviço mais antigo, então nem temos ele configurado aqui também. E na aba de segurança aí nós temos toda a etapa de permissionamento, referente a, principalmente aqui nós temos um grupo chamado DNS Admins, que os membros desse grupo vão ter alguns direitos, assim como domains admins, DNS admins e domains admins, tá vendo? Então, cada permissão que é concedida lá no AD de acordo com determinado grupo, aqui ele tem as especificações do que ele pode ou não estar realizando. Então, quando você vem aqui na opção do Advanced, ele vai abrir a tela mostrando quais são as ações dentro da estrutura de DNS que os usuários poderão fazer. Olha só, então aqui ele abre, aí você tem, ó, de acordo com cada um daqueles que foi estruturado, que tipo de permissão que eles vão ter. Então, por exemplo, temos aqui o DNS admins, aí ele traz exatamente quais são os objects que cada um deles tem de permissionamento. Então, poderia dar um view aqui, ó, exatamente para eu poder ver quais são as propriedades, o que cada um deles consegue fazer, desde a parte de leitura, criação de novas zonas, deleção, certo, de registros internos. Então, por isso que existem as permissões específicas dentro do Active Directory, que é onde dá as permissões para você pegar e não precisar utilizar a conta diretamente de um usuário administrador, para você pegar e dar permissões para um usuário executar algumas atividades, tá? Se eu venho aqui sobre o Windows 2019, que é a parte do server, nós já temos algumas outras informações. Então, por exemplo, algumas dessas trazendo para vocês aqui, ó, interfaces, ele traz a informação de quais são os endereços IPs locais que vão receber requisições de clientes. Então, eu estou autorizando aqui que o IP 10.1.52 receba requisições de clientes, tá? Quando ele recebe requisição, uma das primeiras coisas que ele faz é analisar se ele é responsável por responder alguma das requisições. Por exemplo, se o cara foi lá e solicitou www.chaves.com.br, então dentro aqui tem a zona chamada chaves.com.br, ou seja, ele é o responsável por fazer essa resolução. Se for alguma coisa da rede interna itmastercloud.local, ele também é responsável. Qualquer coisa que for que vai fugir disso aí, mesmo ele não sendo responsável, ele tem um papel diretamente de fazer essa resolução. Então, quais são os meios que ele pode utilizar para quando tem alguma pesquisa que você não é o responsável direto por ela, quais são os meios que tem para que ele faça exatamente essa resolução? Um deles é ele vir aqui, ó. Nós temos aqui, ó, uma aba chamada Root Hints. O Root Hints nada mais é do que nós temos aqui uma listagem, certo, dos chamados root servers. Os root servers são alguns servidores raízes DNS que estão espalhados aí pelo mundo. Na verdade, temos inúmeros deles espalhados aí, é um cluster de servidores DNS. Todas as vezes que você não sabe uma resposta, geralmente a consulta é enviada para esse servidor raiz e ele te direciona,
certo? Para quem pode te dar essa resposta. Ele não te dá a resposta, mas ele te direciona, ó, essa pesquisa aqui, ó, você pode consultar os servidores que estão, por exemplo, no Brasil. Então ele tem uma visão global e ele consegue te direcionar exatamente para quem vai te conceder essa resposta. Então, o primeiro passo seria ele vir aqui e consultar esses servidores. Outro passo que poderia ser, aqui nós temos uma opção que são os encaminhadores, que são as opções de forwarders. Esses encaminhadores aqui, ó, você consegue definir uma configuração falando para ele, ó, lá, use route hints, ó, if no forwarders are available. Eu poderia vir aqui ó, e definir, não, se por acaso a minha máquina não conseguir resolver alguma consulta, eu poderia vir aqui e falar assim, ó, manda direto para o servidor da Google. Coloquei aqui 8888, vou dar um OK. Aqui ele já sabe já que tem que mandar para o servidor da Google. Se por acaso esse servidor da Google estiver indisponível, aí ele vai usar a aba route hints. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, existe uma ordem. Primeiro, seu servidor consegue resolver? Sim ou não? Ele é responsável? Sim ou não? Não conseguiu? Tem alguma coisa na aba de encaminhamento no qual ele pode encaminhar essa consulta para algum outro servidor? Sim ou não? Então tem essa segunda etapa, que é ele encaminhar para alguém. Se por acaso estiver indisponível, o que ele pode fazer? Ele pode ir lá e habilitar a opção para usar os servidores que são servidores raízes. Então essa é a ordem que geralmente ele vai percorrer, tá? Aqui já fez a resolução, a dns.google, é o que eu vou. Se eu quisesse encaminhar para mais outros servidores, eu poderia encaminhar também. Então eu posso utilizar esse recurso. Temos outras opções aqui, como por exemplo, dentro das opções avançadas, dá para você habilitar ou desabilitar algumas opções para o nosso server, tá? Temos as opções de security também, que define permissões já mais específicas para o servidor. Temos aqui a monitoração. Lembrando que aquilo que você define por servidor geralmente vai ser replicado, vai ser herdado pelas zonas, tá? Desde a monitoração, para você ver se o seu DNS aqui, ó, se ele está respondendo. Então dá para fazer testes internos para saber se consulta simples, se ele está respondendo, consultas recursivas. Então, teste de performance, a cada 1 minuto, por exemplo, ele vai fazer um teste automático, fazendo toda a parte de checagem. Então, daria para fazer checagens, monitorar se o servidor está ok. Os eventos, aí nós temos eles gravados, dentro dos eventos do Windows, lá você consegue acompanhar todos os eventos, ou então habilitar, caso tenha algum problema, habilitar debug. Debug não recomendo muito você ficar habilitando não, porque gera muita informação, a não sei que realmente seja necessário, tá? Uma das coisas que ficamos de fazer aqui nesse momento agora é o seguinte, ó. Dentro do domínio IT Master Cloud, que é o nosso principal, o local interno, nós já temos um registro do tipo A. Lembra que o registro do tipo A é quando você cria uma entrada onde o nome aponta diretamente para o endereço IP. Então, o em 2019 aponta para 10.1.52. Nós vamos ter uma integração depois com o serviço de... Já tem com AD, mas a gente vai fazer também uma integração com o DHCP. Quando o DHCP entregar um determinado endereço IP para uma máquina, ele já vai vir aqui ó, e já vai fazer as atualizações. Mas temos cenários, por exemplo, de algumas máquinas que têm IP fixo, que não é distribuído pelo DHCP, e algumas que nem estão dentro do domínio. Então, caso você tenha necessidade de fazer alguma criação manual, temos a opção aqui, ó, de novo host A, que é o de address, né? Ou então 4As, o 4As é para IPv6, ele já tem suporte IPv6. Posso vir aqui, ó, vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, uma máquina chamada cliente 01. Então, posso vir e adicionar essa máquina. Quando eu coloco aqui o endereço IP dessa máquina, eu vou colocar um fictício, 150, ele pergunta se eu quero criar uma associação PTR. O que é o PTR? O PTR é onde nós podemos especificar o ponteiro, que é o reverso dele, tá? Imagine um cenário onde você tem um endereço IP e você queira descobrir qual é o nome. Geralmente, para você fazer esse processo de passar o endereço IP e ele resolver aquele endereço IP e retornar o nome, é necessário que você crie uma zona que nós chamamos de zona reversa, que é essa aqui, ó. Quando você cria uma zona reversa, pedir para criar uma nova aqui, ó, e ele vai te perguntar, beleza,
Você quer também que essa zona fique armazenada dentro do seu Active Directory? Eu vou armazenar ela dentro do AD para que ele replique, inclusive, aqui para a nossa Windows Server 2016. Então, armazenada é uma zona primária, a primeira que eu estou criando ali. Quero também que ela seja replicada. Então, lá, o DNS vai estar em execução e vai replicar para todos os controladores de domínio. Perfeito. IPv4 e IPv6, IPv4. Aí eu venho aqui, ó, na parte de ID da rede, eu vou colocar o endereço IP da rede. Geralmente ele vai pegar somente o prefixo, que são os 3 primeiros octetos ali que nós temos. Ó. No caso, os primeiros 3 números em decimal. Automaticamente ele inverte esse endereço, você pode ver que ele inverteu ali, ficou 1.1.10.inaddr.arpa. Porque o nosso serviço de DNS do reverso, ele usa um domínio especial chamado inaddr.arpa. Então, todas as vezes que você criar aqui dentro do Windows para a sua rede, se você tiver mais de uma rede, naturalmente você vai ter que criar mais de uma zona reversa. Como a minha rede é a 10.1.1, pode ver que ele inverte esse endereço, porque a parte mais específica, que é a primeira, é o endereço IP da máquina. Essa a gente vai colocar quando estivermos configurando diretamente o serviço aqui dentro. Vou avançar, vou permitir atualizações dinâmicas, tanto segura como não segura. E aqui eu posso finalizar. Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem que ele apareceu. Beleza, aqui está falando que não pode ser replicado para o Windows Server 2003. Vou dar um OK. Deixa eu só ver aqui nas configurações. OK. Floresta, domínio, tá certo. Não está incorreto não. Bom, vamos lá, avançar. Finalizar. Beleza, agora criado aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, tá? Que dentro dele você pode ver que nós já temos esses dois primeiros, ó. Eu vou abrir aqui o IT Master Cloud, tá? Como já tem 2 registros criados, eu vou clicar 2 vezes nele. E geralmente um truquezinho que eu faço é eu marco a opção, mando aplicar. O primeiro. O segundo, você tem que desmarcar ela e para forçar, desmarca e aplico, marca e aplico. Aí ele força a criar o registro que nós chamamos de ponteiro, que é o PTR. Então se eu dar um reload aqui agora, já vai aparecer, tá vendo? 52 e o 53, ó. Isso para os já existentes, por isso que é importante planejar antes, tá? Então se eu pingar, por exemplo, no 10.1.52, o que ele tem que fazer? Ele já tem que me retornar que o 10.1.52 corresponde à máquina Win 2019. Você faz assim, ó, ping -a 10.1.52. Eu posso utilizar também, aqui, ó, já retornou aqui em cima. Eu posso utilizar também outras ferramentas, tá? NSLookup, por exemplo, é uma delas. Quando eu criar novos registros agora, novo registro A, eu posso vir e falar, ó, esse aqui é a cliente 01, qual que é o IP dela? Exemplo, 10.1.150. Aí eu já posso marcar a opção, ó, Create Associate Pointer. Ok? Então ele cria o ponteiro dele aqui, o PTR. De uma só vez ele já cadastra ele no principal. E ele já vem aqui, ó, deixa eu dar um reload na página, já cadastra aqui dentro também. A remoção aí tem que ser feita nas duas partes, tá? Vai fazer a remoção diretamente nas duas partes. Outra coisa que eu consigo fazer também é a criação de alias. Eu vou pegar aqui como, por exemplo, o domínio chaves. Eu criei, por exemplo, esse aqui, ó, do www, tá? Eu poderia vir aqui, ó, pedir para ele criar um alias. Vamos imaginar que além do www, eu poderia ter um outro endereço que apontasse para o mesmo endereço IP, para o mesmo nome. Então, por exemplo, todas as vezes eu vou criar um alias chamado intranet, todas as vezes que ele chamar intranet.chaves.com, eu quero que ele direcione, aí eu vou buscar, ó, o host, forward, chaves, ó, escolher a opção aqui, ó, www. Então, dessa forma aqui, ele vai criar um alias chamado intranet, onde esse alias vai apontar para o nome chaves.com.br. Olha lá, coloquei, então ele já permite. Outra possibilidade seria você colocar um servidor de e-mail, que é o Mail Exchange. Caso você tenha um servidor de e-mail dentro da empresa, vamos supor, o nome dele é Mail. Então você pode vir aqui e colocar, ó, agora para quem ele vai estar apontando, qual que é o nome totalmente qualificado.
O ideal seria você já ter criado ele primeiro, tá? Então, vamos supor, cria um registro aqui, ó. Vou colocar ele MX01. O endereço IP dele 10.1.151, que eu estou criando como se fosse um exemplo, tá? Imagine que essa máquina fosse um servidor de e-mail e o nome dela fosse MX01. Aí eu poderia vir aqui, ó, quando criar, por exemplo, o nosso Mail Exchange. Por que eu criei o MX01? Porque é o apontamento, é o endereço do host, ó, é o address. Então, MX01 corresponde ao IP 10.1.151. Agora eu vou dizer que eu tenho um servidor de e-mail dentro da empresa. O nome dele, mail. Para onde que ele vai apontar? Aí eu venho e aponto exatamente ele. Aqui eu estou utilizando a do Chaves. Então aqui, ó, MX01. Ó, seleciono ele. Selecionei ele diretamente. Ó, todas as vezes que alguém consultar quem é o servidor de e-mail, certo, do domínio chaves.com.br, ele vai indicar que é o mailchaves.com.br, só que o domínio totalmente qualificado dele, o nome qualificado é MX01, que tem o IP 10.1.153. Aí ele faz os apontamentos diretamente quem que é o MX, tá? Depois na parte de e-mail eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas aqui ele já ficou estruturado, ó. Já tem site, já tem um CNAME dele, que é um apelido, já tem aqui um address, que é o endereço IP, e tem o MX. Do lado de cá, que é o nosso servidor, no caso o secundário, eu já tenho essas informações. Se você pegar e atualizar aqui, ó, olha lá, já atualizou. Se eu venho, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no reverso, já criou desse lado também. A diferença é que um está armazenado dentro do AD e o outro foi através de transferência de zona. Beleza? Pessoal, concluímos aqui nesse primeiro momento. Ainda vai ter mais coisas sobre DNS, integrações. Isso aí nós vamos criar mais a terceira aula, provavelmente, se necessário, até mais. Mas nesse momento a gente procurou priorizar o quê? Mostrei para vocês as opções que você tem dentro do server, as configurações das propriedades, né, do server e também que você tem aqui diretamente dentro das zonas, criação de zona reversa e criação de registros. Beleza? Grande abraço a todos aí. Fico à disposição, qualquer coisa coloquem nos comentários. Grande abraço.